A paz do Senhor, crentes. Vamos ler um trecho da Sagrada Escritura, Tito, capítulo 1 e verso de número 16. Estou usando aqui a NVT, Palavra de Deus diz assim: afirmam que conhecem a Deus, mas negam por seu modo de viver. São detestáveis e desobedientes, e não servem para fazer nada de bom. Amém. Queridos, essa palavra, ela é uma palavra dura. Paulo está instruindo Tito acerca de alguns rebeldes, e Paulo vai dizer quem são esses rebeldes, entre outros lugares, no verso 10. Fala que há muitos rebeldes que promovem conversas inúteis e enganam as pessoas. E ele está, segundo ele, referindo-se especialmente àqueles que insistem na necessidade da circuncisão, ou seja, aqueles que estão mais voltados para uma prática religiosa do que caminhando naquilo que é o Evangelho da graça de Deus. Lembrando, eu gosto muito dessa distinção que Timothy Keller faz na Igreja Centrada. Existe a religião de um lado, do outro lado extremo existe a irreligião e existe o Evangelho. O Evangelho não é nem a religião, nem a irreligião, ele é um caminho diferente. O Evangelho é, de fato, a única maneira que nós temos de nós relacionarmos com Deus de modo pleno, de modo satisfatório ao Senhor. Não vou me aprofundar muito nisso. O objetivo de hoje é destacar uma expressão que Paulo está dizendo para Tito, quando ele fala que existem pessoas que afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por seu modo de viver. E aí vocês vão me perdoar, porque eu não me lembro a referência, mas eu já ouvi alguns pastores sérios usando a expressão ateísmo prático. O que é o ateísmo prático? O ateísmo é aquelas pessoas que negam a existência de Deus. Ateísmo prático seriam aquelas pessoas que falam que acreditam em Deus, que professam uma fé em Deus. No entanto, no dia a dia, na sua vida, o seu comportamento, o seu proceder, ele vai no caminho contrário. O seu proceder não demonstra a fé que ele diz que ter. Portanto, ele é ateu no nível prático, né? A sua vida nega a existência da fé em Deus. E, querido, sinceramente, isso é uma outra coisa que nós temos que notar. Falei no devocional anterior que nós tínhamos a necessidade de praticar os ensinos de Jesus. E nesse eu estou dando uma continuidade, de alguma forma, a essa reflexão, mostrando que se você diz que crê em Deus, mas os seus comportamentos, o seu modo de viver, no final de contas, nega a existência desse Deus, algo está profundamente errado na forma que você experiencia a fé cristã. Deixa eu te dar aqui um exemplo bem objetivo. Nós, cristãos, professamos que acreditamos que o nosso Deus, ele guarda a nossa vida. Ponto. Isso é fato. Todo cristão sabe que a sua vida pertence a Deus e a sua vida está guardada em Cristo. Aí chega uma situação diferente. Chegamos agora aqui na quarentena. Chegamos no momento de pandemia, no momento que está todo mundo meio perdido, sem saber o que fazer. E aí existem cristãos que a sua forma de vivenciar o momento não expressa essa confiança em Deus. Pessoas que se dizem cristãos, que professam a fé em Cristo,
que demonstram um nervosismo, uma ansiedade, um pânico, um medo, num momento desse, quando nós deveríamos viver um momento de tribulação, confiando que o nosso Deus está conosco. E se Ele nos leva para um momento de tribulação, é porque Ele decidiu nos levar, e Ele vai nos dar força. Me recordo de um hino maravilhoso do grupo Logos, um hino chamado Situações, que diz que o Senhor, Ele não nos prova além daquilo que podemos aguentar, né? Então assim, se o Senhor tem nos levado para um momento de prova e tribulação, Ele mesmo nos suprirá a força, nos dará o escape e fará com que a gente triunfe em meio à dificuldade. Logo, eu encaro a tribulação com serenidade, com confiança a Deus. E aí o meu comportamento e a minha fé estão alinhados. Eu estou vivenciando aquilo que a minha fé diz que eu tenho. Eu não posso vivenciar um ateísmo prático. Eu não posso permitir que o meu comportamento, que as minhas atitudes, que os meus sentimentos contradigam a minha fé. Não posso. Irmão, a gente precisa nesse momento buscar o fortalecimento em Deus, de fato, para que nós sejamos aprovados nesses momentos de dificuldade. Irmãos, isso é a diferença. Sabe qual é o impacto que isso gera? Em momentos de dificuldade, em momentos de tribulação, o crente que tem uma vida voltada para o Senhor e que de fato vivencia a realidade daquilo que a sua fé professa, ele é canal para a glória de Deus nestes tempos. Recentemente eu vi um comentário que é maravilhoso. Se não houvesse tanto sofrimento, tanta dificuldade na vida, por exemplo, de Davi, nós não teríamos vários salmos que glorificam a Deus. Vários dos salmos simplesmente não existiriam. Um hino do nosso inário da APA Cristã afirma que os mais belos hinos e poesias foram feitos em tribulação. Porque, irmãos, na hora da dificuldade, na hora da tribulação, é a hora onde o mundo está desesperado. E o mundo pode olhar para os cristãos e enxergar um testemunho prático, uma vida diferente, e ver o cristão exaltando a glória de Deus e ver a glória de Deus se manifestando através da vida dos crentes e o nome do Senhor em tudo sendo glorificado. Irmãos, não podemos ter uma atitude que contradiga a nossa fé. Pense nisso. Eu vou parar por aqui que esse vídeo já está ficando bem comprido, mas eu quero finalizar só com esse conselho. Reveja a sua vida. Veja o que na sua prática, no seu comportamento, está contraditando com a fé que você professa. Se você identificar algo que precisa ser mudado, busque em Deus, busque no Espírito Santo de Deus a força necessária para mudar a sua forma de agir, para que a sua vida, para que a nossa vida seja um testemunho público da fé que a gente professa de modo coerente, do modo coeso. Nós vivemos aquilo que nós professamos. Pense nisso. Muito obrigado pela atenção. A paz do Senhor.